Hoje, vamos mergulhar num tema que mexe com as nossas emoções, as nossas conversas e, claro, o nosso futuro. A política. Mas vamos olhar para ela de um jeito um pouco diferente, como um grande teatro, uma peça que se repete de tempos em tempos. E, como em toda boa história, existem personagens, enredos e reviravoltas. A política, no fundo, é cíclica. Pensem nisso, como as estações do ano. Temos a primavera, que é o período pré-eleitoral, cheio de promessas, esperança e novas ideias florescendo por toda parte. Depois vem o verão, a campanha eleitoral propriamente dita, com o calor dos debates, a intensidade das ruas e a energia contagiante dos comícios. O outono chega com o resultado das urnas, um momento de colheita, onde algumas folhas caem e outras permanecem, e o cenário político começa a se reconfigurar. E, por fim, o inverno, o período do governo em exercício, que pode ser ameno e produtivo, ou rigoroso e cheio de desafios, enquanto nos preparamos para o renascimento de um novo ciclo, uma nova primavera. Nesse grande palco, temos 3 personagens principais. O primeiro, claro, é o político. Ele é o ator principal, aquele que está sob os holofotes. Ele precisa ser carismático, um excelente comunicador e, mais do que tudo, um mestre na arte da persuasão. A sua principal ferramenta é a narrativa. Ele não vende apenas propostas, ele vende uma história, uma visão de futuro. Ele precisa nos convencer de que a sua história é a melhor, a que vai nos levar a um final feliz. Alguns são heróis, outros vilões, dependendo de quem está contando a história. Eles estudam o público, adaptam o discurso e sabem exatamente quais botões emocionais apertar para gerar conexão e confiança. O segundo personagem somos nós, os eleitores. Nós somos a audiência, mas uma audiência muito especial, porque no final somos nós que decidimos o desfecho da peça. Nós não somos um bloco único, somos um mosaico de esperanças, medos, necessidades e desejos. Cada um de nós assiste a peça com um óculos diferente, moldado pelas nossas experiências de vida, pela nossa família, pelo nosso trabalho. E é aqui que a narrativa do político entra em jogo. Ele precisa criar uma história que ressoe com o maior número possível de pessoas nesse mosaico. Nós, como eleitores, reagimos a essas histórias. Algumas nos inspiram, outras nos deixam com raiva, algumas nos dão esperança. E o nosso voto é a nossa crítica, o nosso aplauso ou a nossa vaia. E o terceiro personagem, muitas vezes silencioso, mas extremamente poderoso, é o mercado. Pensem no mercado como o crítico de teatro mais influente do mundo. Ele não aplaude com as mãos, ele reage com números. Quando o mercado gosta do que vê no palco, quando a narrativa política transmite confiança, estabilidade e previsibilidade, os investimentos aumentam, a bolsa sobe, a economia respira. Mas quando ele desconfia, quando a peça parece um drama caótico e sem rumo, ele se retrai. O dinheiro fica mais caro, os investidores somem e a economia sente o impacto. O mercado está sempre assistindo, avaliando cada ato, cada fala, e a sua reação, positiva ou negativa, afeta a vida de todos nós, eleitores, e até mesmo o destino do ator principal, o político. Agora, vamos falar sobre a ferramenta mais poderosa de todas nesse teatro. A narrativa. Uma boa narrativa política é como o roteiro de um filme de sucesso. Ela tem um herói, que geralmente é o próprio candidato ou o seu grupo. Tem um vilão claro, um inimigo a ser combatido, que pode ser a crise econômica, a corrupção, o sistema ou até mesmo o adversário político. E tem uma promessa, uma visão de um futuro melhor, uma terra prometida que alcançaremos se seguirmos aquele herói. Essa estrutura de herói contra vilão é extremamente eficaz porque simplifica a complexidade do mundo. É muito mais fácil entender uma luta do bem contra o mal do que analisar planilhas de orçamento ou propostas de reforma tributária. A narrativa apela diretamente às nossas emoções mais básicas, o medo do vilão e a esperança no herói. Quando um político diz, vamos acabar com a corrupção, ele não está apenas propondo uma política, ele está se posicionando como o herói que vai derrotar o monstro da corrupção que nos assombra. E o que acontece quando temos duas narrativas muito fortes, com heróis e vilões bem definidos, competindo no mesmo palco? Aí entramos no fenômeno da polarização. É como se a audiência se dividisse em duas torcidas organizadas fanáticas. Cada lado acredita piamente que o seu herói é o único salvador
e que o outro é a personificação de todo o mal. A polarização transforma o debate político numa batalha campal. Não se trata mais de discutir ideias ou encontrar o melhor caminho para o país. Trata-se de destruir o adversário. As redes sociais, com seus algoritmos, jogam gasolina nessa fogueira. Elas nos mostram cada vez mais conteúdo que confirma as nossas crenças e nos pintam uma imagem cada vez mais monstruosa do outro lado. Começamos a viver em bolhas, onde todo mundo pensa como a gente, e quem pensa diferente não é apenas alguém com outra opinião, é um inimigo, uma pessoa má ou ignorante. Essa dinâmica é perigosa. Ela corrói a nossa capacidade de diálogo, que é a base da democracia. Se eu acredito que você é o vilão da história, por que eu deveria conversar com você? A única solução é te derrotar. A polarização nos cega para as nuances, para as complexidades. O mundo deixa de ser cinza e passa a ser preto e branco. Ou você está comigo, ou está contra mim. E como nós, a audiência, reagimos a tudo isso, a reação do público é fascinante e varia muito. Uma parte da plateia se envolve de corpo e alma. Eles vestem a camisa do seu herói. Vão para a rua, discutem com amigos e familiares, defendem a sua narrativa com unhas e dentes. Para eles, a política se torna parte da sua identidade. A vitória do seu candidato é uma vitória pessoal. A derrota é uma ofensa pessoal. Esse engajamento é poderoso, mas também pode levar ao esgotamento e à frustração. Outra parte da plateia, vendo toda essa briga, todo esse fla-flu, simplesmente se cansa. Eles ficam de saco cheio. É a chamada fadiga política. Eles olham para o palco e veem atores gritando uns com os outros. Uma confusão sem fim. E pensam, isso não é para mim. Eles se desconectam, param de ler notícias, silenciam grupos de política, evitam o assunto a todo custo. Essa apatia, ela é compreensível, é um mecanismo de autodefesa para proteger a própria saúde mental. Mas também é preocupante, porque quando uma parte da audiência abandona o teatro, ela deixa as decisões nas mãos dos mais fanáticos. E tem um terceiro grupo, que talvez seja o mais silencioso. São as pessoas que estão assistindo, mas de forma crítica. Elas tentam não se deixar levar completamente por nenhuma narrativa. Elas tentam olhar para os fatos, para além dos discursos emocionados. Elas desconfiam tanto do herói quanto do vilão e sabem que a realidade é sempre mais complexa do que a história que nos contam. Esse grupo busca informação em fontes diversas, tenta entender os argumentos do outro lado e não tem medo de mudar de opinião. Manter essa postura crítica é um desafio enorme no meio da polarização. É como tentar se manter sóbrio numa festa onde todo mundo está bêbado. Então, o que podemos fazer? Como podemos ser uma audiência melhor nesse teatro complexo da política? O primeiro passo é ter consciência de que estamos assistindo a uma peça. Reconhecer que os políticos são atores construindo narrativas. Isso não significa que todos são mentirosos, mas que eles usam ferramentas de persuasão para nos convencer. O segundo passo é desconfiar de narrativas muito simples. Se a história tem um herói perfeito e um vilão totalmente maligno, desconfie. A vida real raramente funciona assim. Tente entender a complexidade por trás dos problemas. Terceiro, fure a sua bolha. Faça um esforço consciente para ler e ouvir pessoas que pensam diferente de você. Não para brigar, mas para entender. Tente compreender por que aquela pessoa acredita naquela outra narrativa. Quais são os medos, as esperanças e as experiências que a levaram até ali. Você não precisa concordar, mas o simples ato de entender já diminui a hostilidade. E por último, cuide da sua saúde mental. Se o bombardeio de notícias e discussões políticas está te fazendo mal, não há vergonha nenhuma em se afastar por um tempo. Dê um tempo das redes sociais. Vá caminhar. Assista um filme. Converse sobre outras coisas. Você não precisa carregar o peso do mundo nas costas o tempo todo. Estar bem para poder participar do debate de forma saudável é fundamental. A política é parte essencial da nossa vida em sociedade. Ignorá-la não é uma opção, mas a forma como participamos dela pode mudar tudo. Em vez de sermos apenas torcedores fanáticos ou espectadores apáticos, podemos nos esforçar para ser uma audiência crítica, consciente e, acima de tudo, empática. Uma audiência que aplaude boas ideias
vai à desonestidade e exige um espetáculo melhor para todos, porque no final das contas, o futuro do roteiro dessa peça está em nossas mãos. Obrigado por assistirem até aqui. Se você gostou dessa reflexão, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E comente aqui embaixo como você se sente nesse teatro da política. Você é mais engajado, mais cansado ou mais crítico? Vamos continuar essa conversa nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.